Às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Em 2018, Jair Bolsonaro não venceu apenas uma eleição, ele venceu um momento histórico. O Brasil parecia estar diante do nascimento da primeira direita histórica do país, visto que as outras direitas eram apenas esquerdas mais light, ali, como o PSDB e afins. Ele conseguia também outro feito muito importante, que era o de tirar o país das mãos do PT, que governava desde 2002, e que, sendo governada por petistas, vinha de uma década marcada por escândalos gigantescos, Mensalão, Petrolão, Lava Jato. O Lula inclusive estava preso após condenações em primeira e segunda instância, e essa prisão era um símbolo da ruptura com a impunidade estrutural, com a corrupção do país. Era um momento muito promissor. Bolsonaro tinha construído sua campanha sobre 3 pilares centrais: combate à corrupção, apoio irrestrito à Lava Jato e destruição da velha política e do sistema do Centrão. Ele prometia um novo padrão moral, prometia enfrentar o STF, prometia consolidar a prisão em segunda instância, prometia não negociar com o sistema que sustentou o PT por décadas. Era o cenário perfeito. A vitória veio com o apoio massivo de uma base que acreditava que aquele era o momento de virar a chave histórica do país. E realmente era uma boa oportunidade para isso. Como primeiro gesto simbólico e poderoso, ele nomeou o juiz Sérgio Moro como ministro da Justiça. Moro era o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pelas condenações na Lava Jato, incluindo a do Lula no caso Triplex. Sua ida para o governo foi vista como um selo de legitimidade moral. No mesmo período, foi aprovado o chamado Pacote Anticrime. O projeto original, enviado por Moro, sofreu alterações profundas no Congresso, entre elas a inclusão do juiz de garantias e mudanças em dispositivos relacionados à delação premiada e prisão preventiva. Bolsonaro sancionou o texto com vetos parciais. Ali, já surgiam críticas de que o executivo não travou batalha política suficiente para manter os pontos mais duros do projeto original, mas o ponto de inflexão ainda não havia chegado. Tivemos então um pequeno desgaste do governo que você podia chamar de acidente de percurso. Logo na sequência, vem o primeiro grande erro do governo Bolsonaro. Ainda em 2019, um relatório do COAF apontou movimentações financeiras atípicas envolvendo Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio. A prática investigada era a chamada rachadinha, assessores que devolvem parte do salário ao parlamentar. O Ministério Público do Rio de Janeiro abriu a investigação. Houve disputa jurídica sobre foro privilegiado do Flávio, a defesa tentou levar o caso ao STF e o Supremo discutiu o alcance do foro para parlamentares estaduais. Logo então, decisões liminares suspenderam investigações temporariamente. O ambiente institucional ficou mais sensível. Ao mesmo tempo, surgia no Senado a proposta da CPI da Lava Toga, que investigaria ministros do STF. Flávio, então, para salvar a própria pele, declarou: "Olha a instabilidade política. A quem interessa uma instabilidade política nesse momento? Não é possível que as pessoas não enxerguem." A CPI não avançou, obviamente, mas é muita coincidência que, no momento em que você está sendo investigado, você defende justamente os maiores inimigos do país àquela altura, visto que o Lula estava preso. Então, pode até não haver prova formal do que o Bolsonaro ou que o filho dele atuaram diretamente para enterrar a CPI da Lava Toga, mas a sequência temporal é muito relevante. Investigação atinge filho do presidente, tensão institucional aumenta, discurso do STF perde intensidade e a CPI perde força. Você é ingênuo bastante para acreditar que isso é coincidência? Outro ponto importante: abril de 2020. A ruptura com Sérgio Moro. Ele deixou o governo acusando Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. A Polícia Federal investigava casos sensíveis, incluindo desdobramentos do caso do Flávio Bolsonaro, seu filhinho protegido. Independentemente da versão de cada lado, o fato histórico é claro. A partir dali, o Ministério da Justiça deixou de ser símbolo central do combate à corrupção. A agenda anticorrupção perdeu protagonismo no executivo. Esse foi um grande divisor de águas e uma perda gigantesca de poder de Bolsonaro, já que lutar contra a corrupção e a velha politicagem foi um dos principais pontos da sua campanha e o que levou muitas pessoas a votarem nele. Outro tiro no pé que Bolsonaro deu foi a aproximação com o Centrão, já que após a saída do Moro, o governo formalizou a aproximação com políticos do Centrão. E era só gente boa. Arthur Lira, Ciro Nogueira, Ricardo Barros, e aí foi a farra do dinheiro público. A liberação de emendas parlamentares cresceu significativamente. Em 2021, somando emendas individuais, de bancada e de relator, os valores ultrapassaram dezenas de bilhões de reais. O chamado orçamento secreto, que hoje Lula faz a farra, se tornou um instrumento central de negociação política. O discurso de enfrentamento à velha política deu lugar à governabilidade negociada. O presidente que prometeu não negociar com o Centrão passou a depender dele, virou putinha.
Mais um tiro no pé gigantesco aqui, o caso do Augusto Aras. Em 2019, Bolsonaro indicou Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. Desde 2003, presidentes vinham escolhendo o PGR a partir da lista tríplice do Ministério Público Federal. Aras não fazia parte da lista. Os nomes mais votados incluíam procuradores ligados à Lava Jato, e Aras era justamente um dos críticos a essa operação. Inclusive, procuradores manifestaram preocupação com a ruptura. De qualquer jeito, Bolsonaro indicou Augusto Aras, e não deu outra. Em 2021, a força-tarefa da Lava Jato foi oficialmente encerrada. O protagonismo da operação diminuiu drasticamente. Não é preciso afirmar intenção. O efeito institucional é documentado. Só não vê quem não quer. Aí tivemos a destruição da prisão em segunda instância. Durante a campanha, Bolsonaro defendeu publicamente a prisão após condenação em segunda instância. Disse que era essencial para combater a impunidade. A PEC tramitava no Congresso e outras propostas similares também foram apresentadas. Nenhuma avançou com mobilização prioritária do Executivo. Quando questionado posteriormente, Bolsonaro afirmou que dependia do Congresso. Mas no início do mandato, ele tinha capital político expressivo. A pauta deixou de ser central. E aí, sem prisão após segunda instância, condenações passaram a depender de trânsito em julgado. E adivinha o que aconteceu? Mais uma cagada de Bolsonaro aqui, a indicação de Cássio Nunes. Em 2020, Bolsonaro indicou ele ao STF. Ao ser questionado sobre eventual voto envolvendo Lula, declarou: "E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista." E não deu outra. Cássio voltou alinhado à maioria do STF em julgamentos que consolidaram revisões de decisões da Lava Jato. Simplesmente surreal, né? Apoio ao irmão de Gilmar Mendes. Em 2022, Bolsonaro declarou apoio à pré-candidatura do irmão de Gilmar Mendes ao governo de Mato Grosso. Essa notícia por si só já deve dar nojo em você, né? Eu não preciso dizer mais nada. Sobre a reforma administrativa e as estatais, Bolsonaro dizia que iria acabar com a mamata. Prometia reduzir privilégios, mas na prática foi bem diferente. A reforma administrativa enviada ao Congresso excluía militares, ou seja, os protegia para continuar justamente na mamata. Não houve enfrentamento amplo de todas as categorias, a EBC, que era uma rede de TV estatal, permaneceu ativa e, além disso, ainda foi criada outra estatal, que é a Nave Brasil, uma empresa de serviços de navegação aérea. Ou seja, ele foi do discurso de redução estrutural do Estado para aumento estrutural do Estado. Contradição pura. Resultado histórico: entre 2018 e 2022, o Brasil viveu uma sequência de decisões que alteraram o equilíbrio institucional. A Lava Jato perdeu protagonismo, a prisão em segunda instância não foi consolidada, o Centrão foi incorporado à base e se fortaleceu muito, hoje ele praticamente manda no Congresso. O discurso de ruptura deu lugar à estabilidade negociada. Lula recuperou todos os direitos políticos e voltou ao cenário eleitoral mais forte do que nunca, além de diversos outros fracassos políticos que eu citei nesse vídeo e que eu também nem citei nesse vídeo, senão ele ia ter mais de 1 hora de duração. Então o Bolsonaro só escolheu sobreviver politicamente, em vez de transformar a estrutura do país. A longo prazo, ele provou que é mais um parasita no meio de todos os outros. Entre 2018 e 2022, Bolsonaro teve algo que nenhum presidente de direita teve desde a redemocratização: capital político, apoio popular mobilizado, Congresso alinhado no início, um símbolo moral poderoso chamado Lava Jato e um adversário preso. Ele tinha tudo na mão, começou extremamente forte, mas ao longo do mandato, cada decisão estratégica foi diluindo essa força. Quando ele precisou lutar pela agenda anticorrupção, ela deixou de ser prioridade. Quando o sistema pressionou, ele negociou. Quando a Lava Jato perdeu força, ele nem reagiu. Quando o filho dele foi pego na rachadinha, ele protegeu. Quando a prisão em segunda instância precisava de liderança política, ficou em silêncio. Dizer que Bolsonaro foi frouxo é praticamente um elogio. O mandato dele foi um fracasso. Ele deixou o Centrão e o STF ainda mais fortes e protagonistas, a impunidade estrutural do sistema voltou ao jogo, só você vê aí, INSS, Banco Master, tudo voltou e parece que voltou pior, e o seu principal adversário político, que era o maior bandido da América Latina, voltou, se elegeu e provavelmente vai se reeleger de novo. Porque o brasileiro é um imbecil e porque a única oposição era mais imbecil ainda. Bolsonaro prometeu romper o sistema, mas acabou sendo governado pelo mesmo.